O Palmeiras é campeão da Supercopa do Brasil, venceu o Flamengo por 4-3 num jogo maluco e agora, alguns dias depois dessa final, é a hora da gente pensar um pouco mais de cabeça fria e entender taticamente como o Palmeiras venceu esse jogo. Qual que foi a estratégia que o Abel Ferreira colocou em campo? Qual que foi o plano do Abel que fez o Palmeiras vencer esse jogo taticamente? Vem comigo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. É isso aí, Palmeiras campeão da Supercopa. Vamos falar um pouco taticamente sobre esse jogo, certo? Vamos entender um pouco, analisar. Eu fiz a análise pós-jogo logo depois da partida, que está aqui no canal também, mas aquela é um pouco mais no calor da emoção e tal. Agora um pouco mais de cabeça fria. Vamos tentar analisar de fato qual foi a estratégia do Palmeiras com bola, sem bola, o que o Abel fez para o Palmeiras conseguir superar o Flamengo nessa final da Supercopa. Então eu já peço para você ir deixando seu like, que eu tenho certeza que você vai curtir muito essa análise. Preparei alguns lances, tem campinho também para a gente poder visualizar algumas coisas, então já deixa o seu like, porque depois eu sei que você vai esquecer. E também hoje eu vou falar de uma maneira coletiva, né? Uma análise coletiva do Palmeiras, mas também tô pensando em fazer algumas análises de atuações individuais nesse jogo e mais pro final do vídeo eu te conto de quais jogadores eu vou fazer essas análises. Fechou? Vem comigo então. A primeira questão que eu quero destacar aqui é muito bacana da gente visualizar taticamente, que é a maneira que o Abel encontrou, mais uma vez, para lidar com esse ataque do Flamengo, que a gente sabe que é um ataque estrelado, que tem jogadores muito bons tecnicamente falando, Everton Ribeiro, Arrascaeta, enfim, jogadores que quando estão próximos são muito perigosos, gostam de fazer aquelas tabelinhas e tal. A gente já sabia que isso ia acontecer, que o Flamengo ia buscar isso, e o Abel precisava encontrar, mais uma vez, uma maneira de anular isso. E ele usou basicamente a mesma ideia que ele usou na final da Libertadores de 2021 contra o mesmo Flamengo, de um outro treinador, mas basicamente os mesmos jogadores, que são os encaixes de marcação. Vamos para o campinho para se visualizar. Então vejam só, aqui estão os dois times, certo? Escalados, esses são os dois times que entraram em campo, né? Os times que entraram ali desde o início do jogo, os titulares das duas equipes. E o que o Palmeiras fez aqui que é muito interessante. Quando o Flamengo saía jogando, tinha o Thiago Maia centralizando um pouco mais, né, entre os zagueiros, e o Gerson subindo um pouco mais, se mandando um pouco mais para se aproximar de Everton Ribeiro, de Arrascaeta e tudo mais, certo? Os laterais sempre bem abertos. E o Abel, ele encontrou esses encaixes de marcação. Então, o que o Palmeiras fazia para subir o bloco de marcação, uma coisa que o Palmeiras fez bastante no primeiro tempo e funcionou. Você que assistiu o jogo, você lembra quantas vezes o Palmeiras não pressionou o Flamengo ali na saída e o Flamengo teve que dar bicão, teve que jogar a bola para lateral, teve até um lance que o Santos divide a bola com o Endrick, o Rony quase faz o gol. Então, isso funcionou para o Palmeiras. Por quê? O que o Palmeiras fazia? O Palmeiras tinha essas referências dos jogadores. Então o Veiga, ele geralmente ficava junto com o Thiago Maia, então ele tirava o Thiago Maia, que era um jogador importante nessa saída de bola do Flamengo, ele colava nele, o Endrick subia no Davi Luiz, o Dudu vinha no Varela, então olha só como os jogadores vão tendo essas referências individuais. O menino grudava no Gerson, o Rony vinha pressionar o outro zagueiro porque o Marcos Rocha subia aqui no Ayrton Lucas. Claro que muitas vezes o Rony voltava junto com o Ayrton Lucas quando o Marcos Rocha ficava um pouco mais, mas geralmente quando o Palmeiras ia pressionar essa saída de bola, o Marcos Rocha se mandava aqui porque o Marcos Rocha ganhou mais esse corredor no primeiro tempo, né? No segundo mudou um pouco, depois eu explico, mas o Marcos Rocha vinha pressionar. E aí você tinha o Gomes junto com o Pedro, o Abel Ferreira falou na coletiva que uma das funções do Gomes era marcar o Pedro, o Murilo geralmente no Gabriel, e aí você podia ter Piquerez no Everton Ribeiro, Zé Rafael na Rascaeta. Pronto, todo o time do Flamengo tá anulado. Só que qual que eu acho que é o grande mérito do Palmeiras aqui? Esses jogadores da frente, eles trocavam muito de posição, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel, né? Todos eles se movimentavam bastante. Então, eu acho que o grande mérito do Palmeiras foi saber trocar essas marcações. Então, por exemplo, se o Arrascaeta vinha mais por dentro, o Gabriel abria pela esquerda. Tinha comunicação no Palmeiras, do tipo, ó, Zé, agora você é no Zé Rafael, o
Murilo que é quem vai ficar no Arrascaeta. Trocou de novo de posição, pô, agora é o Piquerez no Arrascaeta. O Palmeiras se comunicava bem dentro de campo para fazer essas trocas, porque se tem um desentendimento aqui, vão dois jogadores em um só, pronto, um ficou livre e qualquer jogador desse meio para frente do Flamengo que ficar livre é perigo. Então acho que esse foi um grande mérito do Palmeiras nessas referências individuais de marcação para anular o Flamengo totalmente no primeiro tempo. E aí, com bola, o trabalho do Palmeiras era um pouco mais fácil, porque o Flamengo não é um time que se defende bem, e eu falei isso na análise que eu fiz aqui sobre o Flamengo também. Então, a intenção do Palmeiras era muito clara de tentar atrair os jogadores do Flamengo, de espaçar os jogadores do Flamengo para encontrar o espaço por dentro. Então, você via muitas vezes Gabriel Menino, Zé Rafael abrindo para tentar levar o seu marcador e abrir um espaço por dentro. Muitas vezes também o Veiga recuando para tentar trazer o Thiago Maia. Isso ficou muito claro. O Palmeiras movimentando os seus jogadores para abrir espaço, principalmente na entrelinha do Flamengo, ou seja, naquele espaço à frente da linha de defesa e nas costas dos volantes. Então vejam só nesse lance como a gente já tem um indício exatamente disso que eu falei para vocês. Olha só quem tá aqui embaixo na imagem, o Dudu, certo? Olha onde o Dudu recuou e quem veio junto com ele, o lateral direito do Flamengo, o Varela. Então já tirou o lateral direito de posição. Se o lateral direito do Flamengo tá fora de posição, quem que foi cobrir ele lá? O Thiago Maia. Então é o Thiago Maia quem foi fechar essa linha de 4. E aí o meio ficou completamente desprotegido, certo? E aí o Zé Rafael consegue receber com liberdade. Olha como a dupla de volantes, Thiago Maia e Gerson, que era quem devia estar se preocupando com essa entrada da área do Flamengo, eles estão completamente distantes porque teve esse desencaixe na marcação que o próprio Palmeiras provocou. Isso gera uma boa finalização do Endrick, então o Palmeiras já sabendo abrir esses espaços no meio-campo do Flamengo. E é exatamente isso que o Palmeiras vai fazer no gol do Gabriel Menino. Então vejam só, o gol do Gabriel Menino tem todo o mérito para a finalização dele, é um chutaço, é um golaço, mas percebam como é o Palmeiras que abre esses espaços, certo? Então vejam só, olha onde o Veiga veio receber essa bola, olha como o Veiga recua e atrai a atenção do Thiago Maia, olha o Piquerez vindo por dentro para liberar o Dudu do outro lado, e aí o Gabriel Menino tem esse entendimento de infiltrar nas costas dos volantes, porque o Thiago Maia e o Gerson não estão protegendo o espaço que eles deveriam estar protegendo na frente dessa última linha de 4. Então vejam só como o Gabriel Menino vai receber com liberdade. E um outro mérito importante, o Endrick. Estão vendo como o Endrick segue colado nos zagueiros? Ele não recuou para dividir esse espaço com o Menino. O Endrick é importante para fixar essa última linha. Então olha só o que o Palmeiras faz. O Veiga atrai o volante e o Endrick fixa o zagueiro. Pronto, abriu o espaço. É ali que o Gabriel Menino vai infiltrar e vai ter toda a felicidade de fazer o golaço. Agora, quando a gente vai para o segundo tempo, para mim é uma segunda etapa que o Palmeiras entra mal, entra desligado nessa questão sem bola, e é um segundo tempo de muitas chances para as duas equipes. Eu acho que defensivamente as duas equipes entraram muito mal no segundo tempo. Claro que tem o mérito ofensivo e tudo mais, mas pô, saíram 3 gols no intervalo de 10 minutos ali com uma série de erros defensivos que num jogo de alto nível eu acho que é uma coisa que não pode acontecer. Então as duas defesas muito mal, mas eu acho que o Abel tem um grande mérito no jogo quando ele coloca o Mike em campo no segundo tempo, para dar um equilíbrio maior para o Palmeiras. A entrada do Mike foi muito importante. Porque é aquilo que eu falei, né? Os encaixes do Palmeiras para tentar tirar esses jogadores do Flamengo. Se o Palmeiras volta para o segundo tempo desencaixado, sem conseguir encontrar essa movimentação dos jogadores do Flamengo, principalmente o Everton Ribeiro aqui por dentro, o que o Abel faz? Ele tira o Endrick, ele coloca o Mike para dobrar aqui junto com o Marcos Rocha. Isso é muito importante, porque o Ayrton Lucas estava se mandando muito por aqui. Então ele tem o Rony, que é um cara que consegue marcar 3 jogadores, basicamente, ele fica cuidando mais dos 2 zagueiros, mas o Rony aqui defensivamente é um jogador muito importante, acho que até por isso ele tirou o Endrick, para manter um jogador que consegue incomodar essa saída de bola aqui do Flamengo, o jogo inteiro, né, com a intensidade que ele tem. Você tem o Veiga que ainda tirando o volante, e você tem o Mike como um cara que pode se considerar de uma segunda linha de marcação, essa segunda linha de 4, mas que basicamente voltava muito para poder ajudar o Marcos Rocha por aqui, e aí às vezes até formar uma linha de 5 com o Marcos Rocha sendo esse terceiro zagueiro. E por que isso é bom defensivamente? Primeiro porque dá mais segurança para o Marcos Rocha, e vocês perceberam,
a diferença na atuação do Marcos Rocha depois que entra o Mike é absurda, porque o Marcos Rocha, ele ganha mais liberdade para poder sair para caçar aqui no meio. Então, se o Arrascaeta recebe essa bola aqui, por exemplo, vamos colocar a bola no pé do Arrascaeta, e o Palmeiras tá aqui com essa linha de 4, se o Marcos Rocha sair aqui em cima, vai abrir buraco. Mas quando o Mike tá aqui fazendo essa dobra, o Marcos Rocha sai aqui, o Palmeiras ainda tem uma segurança de uma linha de 4 atrás. Então, isso é muito importante defensivamente falando. E com bola é aquilo que eu falei. O Ayrton Lucas sobe muito, o Mike era um cara que entrou com toda a energia, né, com todo o gás para aproveitar esse corredor com essas subidas do Ayrton Lucas. No lance do quarto gol, o segundo do Gabriel Menino, o Palmeiras se aproveita justamente disso e ocupando a área do Flamengo. Então vejam só que interessante, o Gabriel Menino recebe a bola na origem da jogada e olha só onde o Mike já tá. Olha como ele já tá em cima justamente ali do Ayrton Lucas, certo? Como o Abel pediu, como era a intenção quando ele entrou. E vejam como tem 4 jogadores ali do Flamengo dentro da área. Então o que o Palmeiras vai precisar fazer, vai buscar fazer, colocar vários jogadores dentro da área também para ocupar esses defensores do Flamengo. Então o Gabriel Menino joga a bola no Dudu e já entra na área. O Veiga se movimenta, certo? E olha só como você tem um jogador saindo no Veiga, um jogador junto com o Rony e o Ayrton Lucas, que é aquele lateral que tem mais debilidades defensivas, tá com 2 em cima dele. Tanto o Mike, que entrou justamente para isso, quanto o Gabriel Menino, que tem o mérito de explorar essas costas do jogador, fora o Marcos Rocha, que ainda estava um pouquinho ali mais para baixo, né? Mas vejam só como o Palmeiras se posiciona bem dentro da área até o Gabriel Menino receber a bola e fazer o gol do título. Então é basicamente isso, meus amigos. Eu não gostei da vulnerabilidade defensiva do Palmeiras no segundo tempo, mas o Abel foi inteligente, teve uma ótima leitura ao colocar o Mike junto com o Marcos Rocha, quando todo mundo que queria o Mike em campo achou que o Abel ia sacar o Marcos Rocha, né? No geral, eu acho que o Palmeiras foi muito superior ao Flamengo em termos táticos, em termos de organização, certo? Principalmente pelo primeiro tempo, como eu expliquei aqui para vocês, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Eu já falei muito, eu agradeço se você ficou até agora aqui comigo, é sinal que você gostou da análise, então eu mereço o seu like também, mas quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E como prometido, nos próximos dias eu vou tentar trazer análises individuais aqui, e a minha ideia é trazer análises do Gabriel Menino, que fez 2 gols, e do Endrick, que foi um cara também que para mim jogou muito bem, certo? O primeiro grande jogo dele em 2023, na minha visão. Quero saber se vocês apoiam, se vocês querem as análises de Menino e Endrick, e também, pô, se você está aqui, se você é novo, inscreva-se para não perder, né? Toda semana estou trazendo aqui análises táticas do Palmeiras, tem análise depois de todos os jogos do Palmeiras aqui no canal, então te convido a se inscrever aqui também, fazer parte da família Análise Verdão para acompanhar as melhores análises do Palmeiras. E no mais é isso, rapaziada. Espero a opinião de vocês aqui nos comentários e vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau.